Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer para vocês um bolo que eu faço também aqui em casa, que todas as minhas receitas que eu coloco, eu realmente, a maioria delas eu faço aqui em casa. Então, para começar, nós vamos fazer um bolo simples hoje e eu vou ensinar vocês o recheio que eu faço para colocar. E eu faço muito esse tipo de bolo final de semana para receber visita e para a criançada que vem aqui em casa. E eles gostam muito. É um bolo simples, tranquilo. E vamos então começar, tá ok? Nós vamos bater. Esse bolo é feito no liquidificador, sem problema nenhum, muito rápido. Antes de começar a fazer o bolo, primeiramente, vocês liguem o forno, deixem ele pré-aquecendo a 180 graus, mais ou menos, depende do forno de cada um. Que tem forno que o 180 já não é o 180, é um pouquinho mais. Então, vocês olham essa parte, para que o bolo fique bonito, bem assado. Então, nós vamos começar o seguinte. 4 ovos, tá? 4 ovos, 2 colheres de manteiga, tá? Ou margarina, o que vocês tiverem aí, tá? Uma pitada de sal. Vocês colocam o sal normalmente, gente, ele acentua o sabor. Então eu gosto de colocar. E agora nós vamos colocar o açúcar. São 2 xícaras de açúcar. E uma coisa, gente, sempre procurem fazer as receitas de vocês com a mesma medida, com a mesma xícara, porque tudo é uma proporção. Se vocês trocam, a receita normalmente dá errada. Então, procura sempre, se vocês estão fazendo o bolo com essa medida, façam com essa medida as xícaras, no lugar das xícaras que você tem. Pode ser xícara, porque xícara varia. A xícara tem 100, tem 220, então tem que prestar atenção nisso. Se você começa a fazer sua receita com um tipo de xícara, faça toda ela baseada naquela medida de xícara, ok? Nós agora vamos fazer o seguinte, nós vamos bater, porque o que é importante no bolo do liquidificador é o seguinte, os ovos têm que ser bem batidos, para que eles misturem com o açúcar e o açúcar desfaça. Ele realmente, fica não fica aqueles gruminhos de açúcar nem nada. Ele precisa derreter esse açúcar. Então, nós vamos começar a fazer agora o seguinte. Eu vou tampar aqui, tá? Nós vamos bater essa mistura aqui. Desliguei. Agora, opa, desculpa. Agora nós vamos acrescentar aqui 1 xícara de leite, tá? Que essa xícara aqui, gente, é a mesma quantidade que tem nesse aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou com essa colher mesmo. 1 colher. Deixa eu colocar aqui, gente, que eu nem abri. Eu gosto de fazer receita para vocês, mas receitas que realmente valem a pena, que são gostosas, coisas que eu gosto de fazer.
Ó, eu vou colocar aqui mais ou menos o que vale a uma colher. Que eu gosto muito de baunilha. Todo mundo aqui em casa gosta muito de baunilha. E vou ser sincera com vocês, eu não cozinhava tanto, mas à medida que a gente vai pegando gosto, a gente quer sempre cozinhar para a família, para o marido, para os filhos. É gostoso, é uma terapia. Então agora nós vamos fazer o seguinte, gente. Vamos bater esses que eu coloquei a baunilha, o leite. Agora vamos bater. Gente, outra coisa que eu lembrei, liquidificador, o bolo fica bom. Mas quando colocar igual eu vou colocar agora a farinha, não é bom bater muito. Vocês só praticamente misturem a farinha. Porque eu não tô querendo que a farinha, igual um pão, fique elástica. Eu só quero misturar essa farinha com os outros ingredientes, ok? Então nós vamos colocar aqui 100 gramas, que são uma, mais 100 gramas e 50 gramas, ou seja, 250 gramas de farinha. E vamos misturar então. É bem rápido, gente, não pode deixar muito tempo não, porque a gente não, só o pão que precisa que a farinha fique elástica. Aqui, tá? Agora nós vamos numa forma untada, tá? Com farinha, passa um óleozinho ou manteiga, coloca a farinha bem untadinha. Aqui essa forma deve ter uns 25, tá? 25 centímetros. Aqui deve ter mais ou menos uns 30, tá ok? Então, aqui, ó, nós vamos colocar nessa forma. E eu vou colocar agora pra assar, tá? Eu vou colocar a forma para assar agora, gente, a 180 graus, ok? E sempre que depois que vocês colocarem no forno, na hora que vocês olharem que as pontas delas estão mais marronzinhas, é porque já está quase na hora de retirar. E para retirar, vocês colocam um garfo no meio do bolo para saber se ele já está bem assado, ok? Gente, enquanto o bolo tá assando, eu vou fazer o recheio desse bolo. Que esse bolo é um bolo simples, mas eu corto ele no meio e coloco um recheio simples, tranquilo, sem muita coisa. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar 1 litro de leite, tá? Jogar 1 litro de leite. Dá bastante, dá certinho para cobrir o bolo que a gente precisa. O que que nós vamos colocar? Nesse leite, nós vamos colocar 4 colheres de maisena, não muito cheio, mas 4, tá? Eu vou colocar 4 colheres. Ó, gente, tudo que eu tô fazendo aqui, eu vou colocar lá no canal, tá? Qualquer coisa vocês podem dar um pulinho lá e verificar a receita do que eu faço. Vocês vão jogar uma garrafinha de leite de coco.
e vou misturar. Isso aqui vocês vão ficar misturando até essa virar um creme, tá? Esse vai virar um creme. E outra coisa que eu esqueci, jogar uma colher de baunilha também. E no final que tiver pronto, a gente mistura duas caixinhas de creme de leite, tá ok? Então agora nós vamos misturando aqui até virar um creme. Deve demorar mais ou menos uns 10, 15 minutos, tá ok? Então vamos aqui. Tem que mexer e olhando até virar um creme. Na hora que virar um creme, tiver bem cozidinho, aí desliga e a gente vai jogar o creme de leite, ok? Ó, o creme, tá? Que a gente vai colocar no bolo. E uma coisa, eu não coloco açúcar nesse creme, porque o bolo já tá, eu acho, no nosso paladar aqui, eu acho que o bolo já tá sempre assim bem doce. Para quem gosta de doce, pode jogar uma xícara de açúcar. Mas como eu não jogo muito açúcar, então o meu foi feito sem açúcar. Mas se você gostar bem doce, gosta mais doce, vocês colocam aqui, na hora que a gente colocar para ferver, uma xícara de açúcar, tá ok? Eu estou aqui agora, eu desliguei, tá? Desliguei o que já tinha engrossado, ó. E tô jogando o creme de leite. São duas, tá, gente? Que depois eu escrevo lá pra vocês. Aí vocês misturam isso aqui. Vocês vão misturar e esperar esfriar, tá ok? E depois, na finalização, eu vou colocar em cima do bolo o chantilly, que já tá ali dentro da geladeira. Normalmente eu ponho chantilly, eu compro 2 caixinhas e coloco no freezer, porque quanto mais gelado fica melhor para bater na batedeira e a gente colocar o recheio, tá ok? Então aqui agora, ó, tá pronto, tá? Ó o ponto, gente, ó. É só vocês agora esperarem esfriar e tirar o bolo, deixar o bolo esfriar e nós vamos confeitar esse bolo, tá? E lembrando, esse aqui eu fiz sem açúcar, mas para quem gosta com mais açúcar, porque eu já tinha jogado 2 xícaras de açúcar no bolo. Então, pode jogar aqui, ó, 1 xícara de açúcar, tá ok? Então, vamos para a próxima etapa. Como vocês viram, eu fiz o creme, agora ficou pronto o bolo. Eu abri o bolo no meio, dividi o bolo em 2, coloquei a primeira parte, coloquei refrigerante, guaraná de preferência, molha o bolo com guaraná. Coloca o recheio que eu tinha feito e depois coloca por cima outro pedaço do bolo e coloca o restante do creme que eu havia feito. E retificando para vocês, na hora que eu fiz o bolo eu não falei do fermento, eu esqueci até, porque o fermento eu coloquei 1 colher de fermento biológico junto na farinha de trigo. Na receita que eu vou colocar no canal, está lá o fermento. É porque eu esqueci de falar e tô lembrando agora de avisar vocês. Depois que eu fiz isso tudo, que tem uma camada de bolo, molhei com refrigerante, outra camada do creme, coloquei o bolo e agora o restante do creme eu forrei em cima.
Agora nós vamos bater o chantilly para colocar em cima e depois nós vamos colocar na geladeira por umas 2, 3 horas, ok? Gente, tá quase no ponto. Ó, uma coisa, o chantilly eu deixei duas caixinhas dentro do freezer por 1 hora mais ou menos, para que ele fique bem gelado, porque para ficar um chantilly bom, o chantilly tem que ficar gelado. Então coloca na hora que chegar, vocês comprarem, coloca dentro do congelador e deixa ali por 1 hora mais ou menos para gelar, porque o chantilly ele é batido gelado, bem gelado. Gente, normalmente esse chantilly que a gente compra de caixinha, ele não fica muito duro não, que esse aqui é o de caixinha, tá? Então o que que eu faço? Eu coloco ele em cima, tá? Deixa eu pegar uma colher aqui. Olha, eu vou colocando por cima com colherada. E esse é o jeito que eu faço aqui na minha casa. Normalmente eu pego uma forma maior, gente, mas é porque a outra forma tá ocupada e eu deixei nessa forma mesmo. Então vocês fazem aqui, ó, que não vai dar pra pôr muito, tá? Então eu vou colocar aqui e o restinho do chantilly vocês podem fazer uma coisa. Coloca dentro de um pratinho, dentro de um potinho e a pessoa querendo mais, ela serve. Isso aqui vocês vão colocar dentro da geladeira. Eu acho ela muito prática, sabe, gente? É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de coisa prática, coisa fácil de fazer, que não te toma muito tempo. É bom assim. Essa receita eu acho ela boa, porque é uma receita tranquila para fazer. Gente, já fiz aqui, tá? E agora é só vocês levarem para dentro da geladeira, deixar umas 2 horas e depois, sem problema, podem retirar e degustar, ok? Na hora que ela sair da geladeira, eu mostro para vocês como que ela fica.
Gente, essa é a finalização do bolo que eu fiz. Ele fica desse jeito, tirei ele agora lá da geladeira e tá aí o bolo que eu faço aqui para minha família. É um bolo simples, mas muito gostoso e com ingredientes que a gente sempre tem dentro de casa, sem problema. Acho que ficou legal. Gostei do que ficou. Espero que vocês gostem também. Um grande abraço. Fiquem com Deus e continua aí que sempre eu vou fazer alguma receita do meu canal. Um beijo.